Ela entrou no salão como quem entra num filme errado. Vestido comprado numa liquidação de fim de mês, sapatos que protestavam a cada passo e um riso que tentava se prender aos dentes. No centro, um cisne de gelo lançava reflexos pálidos pelas paredes douradas. O som leve de taças e risos contidos preenchia o ar, como se o mundo ali fosse uma única respiração medida. Kayla Hart ficou por um momento na borda, segurando um copo que não conseguia beber, observando aquela gente que parecia ter sido moldada para estar sempre certa. Foi então que a figura cruzou a sala com a mesma inevitabilidade de um título de jornal. Wesley Grayson. Havia algo nele que empurrava o ar para os lados. Ombros bem cortados, olhares medidos como investimentos, um sorriso calculado que raramente chegava aos olhos. Ele viu Kayla porque raramente deixa alguém ficar invisível por muito tempo. Viu porque em toda foto, mesmo em meio à multidão, encontrava o ponto de contraste ideal. Aproximou-se como quem já sabia o final da cena. Chegaram mais perto do cisne de gelo. Ele se inclinou, voz baixa, tão contida, que deveria ter sido segredo entre os dois. "Finja ser minha esposa", sussurrou. O salão, apesar da música, parecia prender a respiração naquele segundo. O pedido era simples, como uma ordem de mercado. Objetivo claro, retorno previsto. A ideia fez uma pequena onda de curiosidade percorrer as mesas. Quem era a mulher ao lado do homem que comanda impérios? Kayla, que vinha de semanas em que o máximo de controle que tivera fora decidir entre café instantâneo ou nada, levantou a cabeça. Em vez de um suspiro hesitante, falou alto o suficiente para que a frase chegasse às orelhas mais próximas. Sua voz quebrou o protocolo, porque era impossível que ela soubesse quão pouco tempo ainda sobrava, até que a verdade a esmagasse de novo. "Finja", ela repetiu, descrevendo a palavra como se fosse algo que se podia provar. "E por que eu faria isso, senhor Grayson?" O rosto dele se fechou. A surpresa entre os convivas foi instantânea. Mallory Vance, do outro lado da pista, ergueu a sobrancelha com uma mistura de desdém e entretenimento. Colton Rains, sempre com um copo na mão e uma notícia na ponta da língua, sorriu como quem já antecipava o ponto fraco da história. Em relógios invisíveis o pedido fora feito, e a resposta dela cortou a cena. Kayla sorriu. Não um sorriso de agradecimento, mas o sorriso de quem oferece uma trocada pelo que é justo. "Posso fingir, mas preciso de 3 coisas. Não sou peça de exposição. Não posso perder o pouco que consegui recuperar. E, se em algum momento eu quiser sair dessa história, saio sem ser difamada." Disse as palavras com a leveza de quem ensaia exigências, e a firmeza de alguém que não tem mais nada a perder com silêncio. O choque não veio apenas por ela recusar a etiqueta de adereço. Veio porque, naquela sala, ninguém fazia exigências diante de quem decide fundos de investimento antes da sobremesa. As conversas que se dobravam como renda se calaram por um instante. E por isso, a elite se sentiu afrontada. A mulher aparentemente errada vira a negociar com o homem que, por direito, compra a narrativa. Wesley ficou um pouco mais tempo sem saber se ria ou a expulsava. Era uma regra tácita naquele mundo. As propostas não se discutiam em voz alta. Mas havia algo irresistível em Kayla. Um senso de verdade que não se enquadra, que pode desarmar um jantar de gala com uma frase bem colocada. Ele a estudou como analisa um ativo. Viu que poderia transformar aquele contraste em vantagem. E pela primeira vez em semanas, reconheceu um risco que não estava disposto a ignorar. "Condições?", murmurou, apenas para formalizar a entrada num acordo que naquele instante já parecia inevitável. Eles saíram para uma varanda com vista para a cidade, onde o vento trazia cheiros de asfalto e promessas menos polidas do que o sal do champanhe. Elina, a assistente que conhecia cada agenda e cada ponto fraco de Wesley, ficou ao telefone, circulando como segurança emocional. Do lado de dentro, Mallory fazia anotações numa caderneta que raramente deixava cair. "Sem exposição pública que não controlemos",
disse Kayla, já entrando no modo em que transformava a aflição em negociação. Sem humilhação. Pagamento adiantado. Um contato direto comigo, não por meio de advogados quando quisermos selar algo. E se for para representar sua vida, eu quero que seja uma parceria. Não vou ser alguém que você coloca em uma foto só para moderar rumores. Wesley esperou. Aquele era o tipo de praça em que decisões eram tomadas com lápis e caneta, não com palavras soltas. Mas havia também uma urgência. Um rumor sobre uma relação mal resolvida, um investidor nervoso, a bolsa respirando com fraqueza, e uma decisão precisava ser publicada ainda antes do amanhecer. Você pede muito, disse ele, e ainda assim ofereço mais do que pedirão a qualquer assistente da casa. Haverá segurança, residência e uma quantia que cobrirá tudo o que você acredita necessário. Ela riu, um som que queria esconder nostalgia e medo. Eu peço o suficiente para dormir sem abrir o aplicativo de banco e imaginar contas vencendo. E peço respeito. A conversa seguiu, com Elina listando possibilidades logísticas e Wesley prometendo um contrato com cláusulas claras. Kayla, que desde o despejo tinha aprendido a ler as entrelinhas de promessas, pediu para ver os números antes de aceitar. Ele ofereceu um cheque em branco para provar que falava sério. Ela lançou um olhar que fez Elina anotar, verificar documento. Ficou acertado que naquela noite, Kayla subiria ao palco improvisado, acompanhante oficial. Ela faria o papel de mulher séria, discreta e plausível. Em troca, teria liberdade, proteção e, mais surpreendente, a recusa de qualquer tentativa de controle absoluto sobre sua vida. Foi um acordo simples e extraordinário. Pagaria por sua dignidade e, por tabela, por um pouco de ar. O primeiro teste veio naquela mesma noite, poucos minutos depois. Um jornalista invisível atravessou a sala como um inseto curioso. Flashes começaram a picar os cantos e a atenção gravitou para a nova composição. Kayla, que até então se movia como quem não pertence, fez uma escolha. Sorriu de um jeito próprio, sem tentar imitar astros. Fez uma piada sussurrada sobre o cisne de gelo, algo autodepreciativo e instantaneamente humano. Era uma farsa, sim, mas dela nascia uma humanidade que convertia câmeras em testemunhas simpáticas. Mallory observou, triturando a cena com a mandíbula. Emma, uma das influenciadoras designadas para fazer o buzz da noite, escreveu 3 palavras em seu telefone e encaminhou a primeira história. Novo casal Grayson. Finja só até o fim do mês. A ironia da mensagem foi reproduzida em sorrisos cínicos, mas a imagem que saiu nas redes mostrou Wesley sorrindo de forma menos severa do que era costume, e Kayla com uma expressão que podia ser confundida com felicidade. No carro blindado a caminho do apartamento de Wesley, um cubo de vidro no alto que lhe pertencia como um segredo enorme, a conversa entre os dois transcendeu as formalidades. Ele contou com detalhes medidos o motivo da pressa. Investidores nervosos, uma negociação que dependia de uma aparência de estabilidade. Ela contou de forma mais urgente, ombros curvados contra o frio, sobre os últimos meses. Demissões em cadeia, o término que deixou um contrato de aluguel em aberto, uma busca por qualquer porta que não se fechasse no rosto. Acabei de perder um emprego que não pagava o suficiente para reconhecer que eu era boa, disse Kayla, e a confissão não era feita para convencer, mas por necessidade de não mentir a ninguém, nem a si mesma. Ainda assim, prefiro ser honesta sobre o que sou. Se vou fingir, que seja com regras. Wesley, por sua vez, pela primeira vez longe de oliques de poder, admitiu um cansaço que não costumava admitir. A sensação de que a vida parecia mais prateleira do que caminho, de que havia sempre alguém monitorando sua expressão. Contou sobre reuniões à noite, olhos nas manchetes. A imagem vale milhões em contratos, disse como se repetisse um mantra. E às vezes eu me perco pensando se esses milhões substituem o que realmente sinto. O acerto foi simples. Ela aceitou com 3 assinaturas simbólicas. Palavras ditas ao vento,
promessas feitas cara a cara. Ele pagaria, ela apareceria, ambos manteriam a verdade de que aquilo era uma simulação, ainda que ambos soubessem que não existia garantia para o coração. No apartamento, cozinharam juntos numa cena que parecia saída de um filme de baixo orçamento. Ovos mexidos que ficaram um tanto mais queimados do que deveriam, cafés que não combinaram, um sofá que não conhecia a intimidade verdadeira. A cozinha era o único lugar em que Wesley baixava a guarda sem perceber. Desajeitado com uma frigideira, ele seguia instruções com a submissão de quem confia num mapa. Kayla, ao contrário do salão, era natural naquilo. Transformava o ordinário em diálogo. Contava histórias sobre vizinhos, sobre sua amiga Hanata que havia insistido para que ela viesse ao evento. Hanata tinha sido a primeira voz que acreditou que Kayla merecia mais do que apenas portas que se fechavam sem aviso. Você não pode ficar sentada vendo a vida passar, Kay, dissera Hanata numa tarde de chuva. Vai, mesmo que você só finja, pelo menos finja com estilo. Foi essa insistência que a havia empurrado para fora do sofá, para um vestido barato e um mundo belo e terrível. Enquanto os ovos pegavam um tom dourado demais, Wesley observou a naturalidade dela, e por um segundo, permitiu-se admirar sem medos táticos. Não era o costume dele olhar assim para alguém que não fosse uma linha contábil. Quando ela falou sobre como estava tentando reconstruir, não havia pena em sua voz, apenas respeito. Não é fraqueza admitir quando a vida quebra, ele disse, e parecia surpreso até consigo mesmo. Houve um momento em que os dois riram alto, um riso que não queria ser ouvido nas festas, e foi exatamente por isso que o som ganhou força. A imagem que os dois ofereciam ao mundo não era a de um conto de fadas perfeito. Era a de pessoas cansadas que, por razões diferentes, aceitaram um acordo. E, estranhamente, isso parecia mais crível do que qualquer roteiro produzido por um assessor. No dia seguinte, o mundo reagiu com a voracidade de um animal de estimação de internet. Fotos, legendas, promessas de fofocas. Mas por ora, a história seguia controlada. Elina montou uma agenda de aparições e definiu nomes de jornalistas amigos que poderiam suavizar a narrativa. Chloe Chen, uma estrategista de mídia, foi contactada por Elina para alinhar a primeira matéria. David Chen, seu sócio, preparou uma versão mais humana do release, enfatizando estabilidade e privacidade. Mallory, contudo, não ficou quieta. O café matinal dela vinha com uma etiqueta. Será que ela aguenta o circuito social? Mallory fez um comentário alto o suficiente para que Colton ouvisse. Se essa moça se sustenta com charme e ovos queimados, não vai demorar para que apareçam furos. Colton, cujas relações com jornalistas eram mais afiadas do que suas próprias intenções empresariais, teve um brilho nos olhos. Ele gostava de apostas. Apostou numa fenda onde a notícia pudesse se enfiar. Aos poucos, Kayla sentiu o peso da atenção. Havia a possibilidade de um teto. Havia também a sensação de entrar num teatro que poderia prestar um contrato em que ela nunca aprendera as regras. Ainda assim, havia algum prazer em sentir-se vista não como problema, mas como opção. Nas semanas que se seguiram, ela aprendeu a andar com vestidos que pesavam e a falar sobre assuntos que antes a intimidavam, como arte que precisava de curadores e debates que exigiam alianças. Wesley, por sua vez, viu-se desconstruindo hábitos. Ficou encantado e confuso com a maneira como Kayla respondia às perguntas dos repórteres, não com frases prontas, mas com pequenas verdades que soavam ensaiadas porque eram autênticas. Quando perguntavam sobre filhos, ela dava uma resposta leve. Quando perguntavam sobre hobbies, mencionava trabalho comunitário com um tom de quem não pedia aplausos. A vida cotidiana da farsa tornou-se rotina. Havia compromissos de fachada, reuniões com investidores em que Kayla permanecia presente e fiel ao papel de voz moderadora. Havia festas em que ela, com sarcasmo afiado, conseguia fazer Wesley parecer mais humano. E havia, claro, olhares que vinham de pessoas como Colton,
que buzinavam nas sombras com o prazer de imaginar que a sua queda era apenas um telefonema. Entre essas aparições públicas, existiam espaços pequenos e privados, onde a farsa enfraquecia e o humano crescia. A cozinha à noite, caminhadas curtas por um parque onde ninguém procurava câmeras, conversas que não precisavam de legenda. Eles começaram a discutir coisas que não constavam em nenhum briefing. O porquê de Kayla não ter filhos, a avó que lhe ensinou a costurar, a vez em que Wesley, ainda jovem, falhou em salvar um negócio de família porque confiou demais. A convivência trouxe pequenos atritos. Kayla não suportava quando Elina tentava ajustar suas roupas sem perguntar. Wesley era sensível quando alguém criticava a família. Cada tensão dava lugar a uma conversa que, por normalmente ser evitada no círculo em que habitavam, soava quase íntima. Não houve pressa. Houve respeito. E de ambos os lados, a consciência de que aquilo era um experimento emocional com efeitos colaterais. E então veio o primeiro sinal claro de que não seriam apenas observados. Seriam caçados. Um e-mail anônimo, com um trecho de uma conversa privada sugerindo que a relação poderia não ser apenas roteiro. Um tweet com uma foto mal cortada que insinuava, e se houver mais? Coisas pequenas, objetivas, mas suficientes para que Elina passasse a noite montando defesas. Colton apareceu com a sutileza de quem carrega uma notícia afiada. Não por acaso, havia uma fileira de pessoas que espreitavam sob ele, prontos para saborear a queda alheia. Ele não precisava dizer muito. Deixava pistas, oferecia fofocas a repórteres e sussurros às redes. Mallory, por sua vez, pavoneava-se em jantares fechados, semeando dúvidas entre os círculos mais estreitos. Kayla sentiu o alarme antes de Wesley. Talvez porque sua vida anterior a ensinara a checar portas, a antecipar o som de trancas que se abrem em noites de vento. Ou talvez porque era a única ali com liberdade suficiente para não interpretar a crise através da ótica do lucro. Ela decidiu agir antes que algo maior surgisse. Chamar um jornalista com uma reputação de ouvir versões humanas, explicar sua história com a própria voz. Se alguém viesse a montar um quebra-cabeça com peças plantadas, que a primeira peça fosse entregue por ela. Quando contou sua ideia a Wesley, ele ficou surpreso. Expor-se? Perguntou com a voz que não disfarçava medo. Ele vinha de um mundo em que controlar a narrativa era minimizar riscos. Deixar que a narrativa fosse contada por quem era a peça central soava como abrir uma porta para o imprevisível. Mas havia também um reconhecimento incômodo. A verdade poderia desmontar as intrigas antes que se tornassem armas. Não é expor por expor, Kayla disse. É contar de onde venho. Mostrar que, por trás daquelas fotos, há duas pessoas tentando não se afogar. Se as pessoas entenderem, talvez não queiram ver sangue num prato. Wesley hesitou. Ele sabia que o risco era real. Havia investidores que pediam certezas, conselhos que mediam reputações como se pesassem em libras. Mas havia também a possibilidade de que alguém, ouvindo uma voz honesta, estivesse disposto a largar a caça. A decisão foi tomada por consenso tenso. Kayla daria a sua versão a um jornalista de confiança. Não seria um escândalo. Seria um texto que humanizasse, que demonstrasse que a história não podia ser reduzida a manchetes sensacionalistas. Elina, cautelosa, alinhou pautas e proteções. Chloe preparou um release que valorizava a narrativa com cuidado. Wesley concordou, relutante, porque reconheceu que, no tabuleiro do poder, surpreender podia ser arma de defesa. Na manhã em que o texto seria disponibilizado para revisão, Kayla acordou às 6, com a impressão de que um trem passaria por cima de sua cama. Correu o dedo pelo telefone e viu uma mensagem não lida de Renata. Vai dar certo, confio. Sorriu. Porque Renata era isso. A voz que acreditava em forças quando tudo à sua volta sussurrava desistência. No entanto, assim que a manhã avançou, uma nova mensagem piscou na tela do telefone de Wesley. Era curta, direta, e a caligrafia digital impiedosa de Colton. Tenho algo interessante. Quer ouvir?
Por trás das letras havia o perigo de quem coleciona segredos para vendê-los. Wesley não mostrou a mensagem a Kayla imediatamente. Havia a vontade de não perturbar a calma recém-conquistada. Mas Elina viu, leu, e sem grande drama, disse o que todos piores pressentiam. Isso cheira a vazamento. A palavra soou como chuva sobre vidro quente. Kayla, que estava lavando o rosto, ouviu a palavra. Não pôde evitar que um frio longo subisse pela espinha. Não era apenas a ameaça de que sua farsa fosse descoberta. Era a possibilidade de que alguém, por prazer ou lucro, transformasse sua sobrevivência em espetáculo. E, mais que isso, havia o medo de que Wesley, diante de um risco, retornasse a um modo que aprisionava as pessoas ao redor. Ela reapareceu na sala como se não quisesse que o pânico tivesse forma. Então, vamos antecipar, sugeriu. Se eles querem estragar a gente com uma narrativa, vamos dar a nossa antes que alguém esqueça a dignidade. Wesley olhou para ela com uma mistura de admiração e novo espanto. A mulher que começara a noite como acompanhante improvisada transformava-se numa estrategista de crise. Ele percebeu devagar que talvez o maior erro de sua vida fosse subestimar o valor de alguém que já enfrentara a ruína e continuara de pé. Elina começou a teclar. Chloe ligou para um contato. David esboçou uma lista de perguntas ao jornalista escolhido. E, enquanto a máquina que defendia a imagem se punha em marcha, Kayla tomou um café que não teve tempo de esquentar. O tabuleiro estava montado, as peças à vista dos olhos. Havia esperança. Havia também o cheiro metálico do perigo. Na cobertura, as luzes da cidade piscavam como olhos curiosos. Kayla olhou para Wesley e, por um instante, não viu o homem que comprava imagens, mas um ser humano que se confrontava com limites inesperados. Ele segurou a caneca com as mãos trêmulas de quem não sabia como segurar outra pessoa sem ferir. "Por que você faz isso?" perguntou com leveza, sem pressa. "Por que aceita se envolver num jogo assim?" Ela pensou na vida que vinha costurando com os fios mais frágeis e, sem querer, foi honesta. "Porque preciso de um teto. Porque tenho medo de voltar ao começo. Mas também porque se eu puder transformar isso em algo que me devolve dignidade, prefiro isso à invisibilidade." Wesley ouviu e, pela primeira vez, não mediu resposta como um diretor de cena. "E se, no fim, você não quiser mais fingir?" murmurou. "Então eu vou embora", disse Kayla. "E peço que ninguém invente escândalos para me manter presa." As palavras fecharam o acordo em novo nível. Não havia mais apenas conveniência, havia limiar emocional. E tanto ela quanto ele sabiam que, a partir dali, o jogo já teria outras regras. Quando a noite caiu sobre a cidade, nenhum dos dois estava ciente de todos os horizontes que se abririam. Mas havia uma certeza curiosa. A mentira que começaram a representar poderia de alguma forma virar um caminho, ou uma armadilha. E enquanto os aparelhos vibravam com mensagens que começaram a formar outra corrente, Colton sorriu na sua sala de reuniões. A curiosidade virou cálculo. No fundo de sua mesa, havia um envelope com contatos e nomes que poderiam movimentar manchetes. Para ele, a história era um investimento que valia a pena explorar. Kayla, sem saber, virou-se na cama e, pela primeira vez em muito tempo, dormiu com um pouco menos de ansiedade. Não porque a paz estivesse garantida, mas porque havia decidido que, se ia entrar em um jogo de imagens, pelo menos o faria com regras que preservassem sua voz. No dia seguinte, antes de o sol completar a curva, um alerta digital se espalhou com rapidez de fogo em capim seco. Alguém havia marcado uma matéria com detalhes que ninguém deveria saber. A tarde prometia ser longa. E a cidade parecia prender o fôlego em camadas. Manchetes suspeitas, mensagens que vinham e iam, e o zumbido constante de notificações anunciando pequenas catástrofes. Kayla sentou-se na sala de estar envidraçada do apartamento de Wesley e observou as luzes começarem a piscar lá embaixo, como se alguém ali embaixo tratasse o mundo como se ele tivesse peças de reposição.
Não gostava de depender de sossego alheio. Mas agora era inevitável. Elina estava ao telefone com 3 repórteres ao mesmo tempo, os dedos voando no teclado. Chloe checava uma linha do release, David ajustava uma lista com nomes a serem contatados, e Wesley, que pouco antes havia parecido quase incapaz de respirar sem medir consequências, parecia ter voltado àquele modo cauteloso de sempre. Havia uma tensão nova, mais amarga. Não era só a possibilidade de exposição, era a percepção de que alguém queria transformar a vida deles numa moeda. Então, a notícia chegou. Não por manchete legítima, mas por um e-mail que caiu nas caixas certas. Prints, trechos de conversas, uma gravação mal recortada. Colton tinha enviado material a um tabloide online, com a sutileza de quem planta uma bomba e espera. Em poucos minutos, hashtags começaram a subir. Perfis anônimos compartilhavam o áudio, e um rumor torto alimentava outro até ficar grande demais para ser contido em mensagens privadas. Elina apertou a mandíbula, fechou o laptop e respirou fundo. Isso é trabalho sujo, disse sem olhar para ninguém. Ele quer sangue. Kayla pegou o envelope que Elina lhe estendeu com cuidado e leu. O áudio continha parte de uma conversa entre ela e Wesley, trechos isolados fora de contexto, e um texto sugerindo que aquilo era mais do que uma simulação. Houveram cortes em que a entonação denotava cumplicidade, outros, silenciosos, que poderiam ser interpretados maliciosamente. Tudo misturado para transformar um acordo em escândalo. Ela não hesitou. Temos que ir com o que eu disse antes, afirmou. Não deixar que me transformem numa peça. Antes que eles cortem, a gente coloca a costura inteira. Wesley, que raramente abria mão do controle, sentiu um desconforto curioso. Parte dele queria apressar advogados, entrar em processos, silenciar. Outra parte, talvez a mais nova, pensava em honestidade. Ele olhou para Kayla como se tentasse medir a espessura do medo que ela carregava e viu, ao invés de desespero, uma determinação limpa. Você faz isso, murmurou. Eu apoio. Tudo o que você precisar. Elina acenou e começou a montar a estratégia com a frieza de sempre. Contatos, horário de publicação, elementos que humanizassem a narrativa. Chloe sugeriu que a melhor defesa era uma aproximação que não soasse como contra-ataque, mas como testemunho. Você conta a história do começo ao fim, recomendou Chloe, sem vitimizar, sem acusar. Mostrar quem você é, o porquê das escolhas, dar coerência ao que viram como fragmentos. Kayla concordou. Procurou Renata no telefone e pediu que viesse ao apartamento. Precisava de testemunhas, de veracidade íntima. Alguém que conhecesse suas feridas e suas pequenas vitórias. Renata chegou com 2 cafés e uma expressão decidida, como se fosse parte de uma brigada de resgate emocional. Você tem que falar com voz própria, disse Renata antes mesmo de se sentar. Não dê a eles a faca de usar a sua história contra você. Se for contar, conte inteira. O plano que moldaram era simples e arriscado. Uma entrevista longa, sem cortes, com um jornalista que fosse capaz de transmitir humanidade sem sensacionalismo. Uma matéria com prazo e embargo até que as partes concordassem com a versão. Fotos autênticas, uma em que Kayla mostrava o reflexo no espelho suado depois de uma noite, uma outra com Renata na cozinha de sua antiga casa, e elementos que nenhum vazador poderia fabricar sem expor contradições. É preciso preparar o terreno, explicou Chloe. Se eles publicarem primeiro, vão controlar a narrativa. Se a gente vier com a versão humana logo no começo, as pessoas entendem que houve manipulação. No outro lado da cidade, Colton brindava em silêncio com um grupo pequeno. O prazer da destruição era dele. Acreditava que derrubar a imagem de Wesley abriria portas para seus próprios negócios, das quais qualquer mancha poderia se aproveitar. Não percebeu, ou fingiu não perceber, que sua jogada era feita com adagas que também feriam quem o sustentava. Para Colton, no entanto, o jogo valia o risco. O combustível era antigo, rancores profissionais,
Contratos que fracassaram. Um ego ferido. Quando o embargo caiu no site do jornal escolhido, a peça se desenrolou com a delicadeza de quem põe um remédio amargo na boca de alguém com cuidado. Kayla não falou como vítima nem como heroína. Falou como mulher que precisou trocar um uniforme invisível por um vestido barato e que aprendeu a negociar sua dignidade quando o mundo parecia pronto a pisar nela. Havia detalhes pequenos. O cheiro de pó de café que ela não conseguiu abandonar. A maneira com que Renata costurava botões nas noites de aflição. A cena da omelete que queimara no apartamento de Wesley. Onde Colton oferecia um fragmento para provocar a fúria. Kayla costurou uma sequência que pedia empatia. A repercussão foi imediata, mas não a que Colton esperava. Ao invés de uma fúria universal, houve uma onda de humanidade. Pessoas comentavam que haviam visto um trecho e acolhiam a honestidade. Uns apontaram para a hipocrisia do tabloide. Outros criticaram a cultura da caça. Entre os compartilhamentos, apareceu também um vídeo amador feito por Mallory, numa festa privada em que ela, sem perceber estar sendo gravada, fazia piadas cruéis sobre mulheres em situações vulneráveis. O contraste entre a conversa íntima de Kayla e a gargalhada de Mallory gravada num ambiente fechado criou uma nova narrativa. A elite rindo enquanto se alfineta alguém que tenta sobreviver. Colton sentiu que perdia o controle. Seu movimento, que começara com intenção de aproveitar uma fraqueza, transformou-se em mancha de óleo espalhada quando as pessoas perceberam o contexto. Alguns jornalistas começaram a checar as fontes e descobriram que partes do material publicado por Colton provinham de contas anônimas e de um fornecedor que havia sido pagador notório de fofocas. A confiabilidade do vazamento entrou em colapso. Investidores que antes sussurravam agora perguntavam a Colton, em tom frio, por que havia sido tão precipitado. Mallory, por sua vez, tentou reagir pronto, como sempre fazia. Um tweet ácido, depois uma nota dizendo que o vídeo fora manipulado, que era claro ataque coordenado. Mas a reação pública foi outra. Muitos retweets mostravam o trecho e o comentário que a acompanhava era de indignação. Para a elite, a aura de impunidade começava a cair. Marcas que patrocinavam eventos nos quais Mallory era presença fixa começaram a repensar parcerias. A imagem dela, construída sobre irreverência, descambou para a caricatura de crueldade. Enquanto isso, Kayla apenas respirava com mais frequência. Houve momentos de vertigem, mensagens ofensivas, haters, pessoas dizendo que ela era interesseira. Mas também chegaram mensagens de solidariedade. Um grupo de mulheres pedindo orientação sobre como reconstruir a vida. Um comentário emocionado de uma avó que dizia ter visto a neta na história de Kayla. E até uma doação modesta de uma conta anônima para um projeto comunitário com que Kayla se envolvera meses antes. Wesley acompanhava tudo num limiar entre pânico e alívio. O que esperava que fosse um golpe contra ele transformou-se numa exposição de vícios sociais. Ele viu Kayla sob outro prisma. Não mais apenas a mulher que era conveniente, mas a pessoa que liderava uma defesa ao invés de se esconder. Sentiu, pela primeira vez com tanta nitidez, o peso de sua própria exposição, como alguém cuja vida torna-se perigo para os outros quando usada como escudo. Talvez, pensou, sua imagem havia servido mais para aprisionar do que para proteger. Em reuniões subsequentes com seus investidores, Wesley optou por uma postura diferente. Ele falou menos em lucro e mais em responsabilidade. Não foi um discurso de marketing. Foi um pronunciamento curto e honesto, no qual reconheceu que as pessoas próximas a ele eram humanas e mereciam dignidade. A mensagem teve efeito. Alguns conselheiros o olharam com respeito novo. Outros permaneceram céticos. A economia do mercado não se altera por sentimentos, mas reputações mudam votos. Colton tentou um contra-ataque através de uma coluna sensacionalista, mas a credibilidade já fora ferida. O que piorou sua situação foi quando alguns dos intermediários que usara para vazamentos começaram a recuar.
temendo processos e perda de clientela. Não foi um fim espetacular, mas uma decadência visível. Oportunidades de negócios que secaram, convites que deixaram de chegar, e a sensação de que havia um custo para cultivar rancor aberto. Ele continuou, é claro, a buscar formas de se afirmar, mas as portas que antes se abriam para ele mostravam fechaduras dispostas a não aceitar seu toque. No entanto, a cena humana mais decisiva ocorreu numa manhã, em que Kayla consultou Wesley, antes de dar uma entrevista ao vivo em um programa matinal que atraía diversos públicos. Ela poderia ter sido orientada a recortar partes, a encaixar frases que soassem bem em manchetes. Preferiu ser inteira. Eu vou falar aquilo que vivi, disse. Sem vilões fabricados, sem performances. O caminho ao estúdio foi curto e cheio de silêncio confortável. Renata esteve ao lado como sempre, e Elina, pela primeira vez desde o salão, permitiu-se uma expressão que não era só profissionalismo, um alívio sincero. No estúdio, sob as luzes que derretiam o sono, Kayla falou com calma. Contou como perdeu o emprego, como uma amiga a convenceu a aceitar o convite que a levou até o baile, e por que havia aceitado o acordo, necessidade e agência. Não disse que aquilo fora uma decisão fácil. Disse que a tomara para ter um teto naquela noite, e que talvez naquela junção de interesses, algo improvável pudesse nascer. Também contou sobre os momentos de riso e os ovos queimados, porque eram os pequenos gestos que revelavam humanidade. O apresentador, um homem que fazia piadas rápidas, ficou mudo por um instante, impressionado pela clareza com que ela alinhava realidade e escolha. Não havia autopiedade, apenas uma narrativa que pedia respeito. Quando voltou para o carro, as mensagens pipocaram em cascata. Não foram todas gentis. Havia sempre comentários maliciosos. Mas o tom predominante naqueles dias foi de compreensão. E isso, mais do que qualquer investida legal, fez desabar o castelo de cartas que Colton tentara construir. A estratégia de Kayla fora precisa: antecipar, humanizar, transformar fragmentos em contexto. Em vez de reagir fogo com fogo, escolhera mostrar a costura inteira para que ninguém pudesse cortar e apresentar apenas as pontas. Com o tempo, Mallory encontrou-se fora de convites e com seus gestos gravados em vídeos menos glamurosos. O brilho social se apagou em alguns círculos. Outros que sempre a admiraram por ousadia passaram a vê-la com um novo recuo. Para Colton, a derrota foi menos dramática que prática. Ficaram as contas por pagar, as relações arranhadas e a necessidade de buscar novos rumos. No espaço privado, Wesley e Kayla conversaram longamente sobre aquilo que a exposição trouxe. Novos olhares, antigas inseguranças e, sobretudo, uma pergunta que vinha crescendo sem pedir licença. Aquela proximidade forjada entre aulas de etiqueta improvisadas e fracassos culinários começava a colocar sobre a mesa algo que nenhum deles haviam planejado: afeição genuína. Não foi um salto repentino, mas uma série de pequenos gestos. Wesley a observava com uma atenção que antes reservava apenas para gráficos. Kayla, por sua vez, via nele alguém com pressa suficiente para perder a infância, e agora disposto a aprender a viver. Uma noite depois de um evento beneficente em que Kayla falara em nome de uma causa que a tocava, eles caminharam por entre árvores com luzes de fada em volta. O ar tinha o cheiro de terra molhada. "Você mudou o jogo", disse Wesley. "Não só naquilo lá fora. Você me fez ver que há valor em deixar algo ser humano." Ela respondeu com o mesmo tom direto que sempre usara. "Eu não te tornei vulnerável intencionalmente, mas aceitei entrar numa história que tinha regras. E, ao mesmo tempo, descobri que regras também podem ser revistas quando duas pessoas concordam." Wesley segurou a mão dela, um gesto público que, para quem conhecia suas maneiras, era quase revolucionário. Seu toque não vinha com contrato, nem com condicionais. Vinha com presença. "Eu não sei todas as coisas", murmurou, "mas sei que prefiro fazer isso contigo do que sozinho." Eles conversaram sobre limites,
sobre medo e sobre a necessidade de manter a autonomia de Kayla. Havia ainda muitas conversas difíceis pela frente. Como apagar as marcas de tempos de instabilidade, como reconfigurar a relação com a imprensa, e como Wesley poderia, realmente, mudar hábitos que o tinham prendido. Mas a conversa terminou com um acordo silencioso. Ambos queriam tentar algo real, não porque fosse conveniente, mas porque agora era escolhido. O rompimento final com a farsa veio de forma quase trivial. Numa manhã de domingo, Kayla recebeu um e-mail do board de uma ONG local oferecendo-lhe um cargo de coordenação de projetos. Era algo que a tocava, com um salário modesto, mas com autonomia e propósito. Ela decidiu aceitar. A proposta vinha como consequência de sua visibilidade e do reconhecimento da seriedade com que vinha lidando com a exposição. Para Kayla, era redenção prática, um trabalho que lhe devolveria estrutura. Wesley, quando soube, propôs algo que poderia ter soado como paternalismo em mãos menos cuidadosas. Ele ofereceu financiamentos para a ONG, mas com uma condição firme dita por Kayla. O apoio financeiro não poderia se traduzir em controle. Ela queria dinheiro, não tutoria. Ele aceitou sem hesitar, não porque o dinheiro o recompensasse, mas porque começava a entender que sua função podia ser a de amplificador, não de dono. A parceria tornou-se modelo. Wesley doaria recursos, Kayla geriria com independência. Um dia na cozinha que já não queimava ovos com tanto assíduo, agora eles aprendiam com calma, riam de pequenas trapalhadas e dividiam a trilha sonora de suas vidas. Wesley preparou algo como uma surpresa. Não havia alarde nem montagem. Havia apenas um bilhete colocado ao lado da frigideira e um ramo simples de flores silvestres. No bilhete, estava escrito algo que escapava das formalidades. Quero continuar escolhendo você. Sem roteiro, sem pressa. Kayla segurou o bilhete e olhou para ele. E naquele instante a pergunta que ambos haviam contornado tantas vezes encontrava resposta numa voz que não precisava levantar o tom. Você quer se casar comigo de verdade? Wesley perguntou, não como quem requer um símbolo de status, mas como quem pede continuidade e presença. Houve consentimento claro, risadas e um abraço que dizia mais do que discursos elaborados. A cerimônia não foi um evento da elite. Preferiram algo simples, uma pequena capela de vidro em meio a um jardim público que aceitou o brilho de velas e luzes, amigos de verdade e suas famílias. Renata foi dama de honra com um vestido que ela mesma havia costurado. Elina ficou responsável por evitar que fotógrafos curiosos invadissem a intimidade, e Chloe organizou tudo de forma quase invisível, como se fosse tradição que acontecesse sem estridência. Mallory não compareceu. Alguns convidados preferiram não se misturar com antigas rivalidades. E Colton, convenhamos, não merecia o convite. As palavras do celebrante foram interrupções doces na conversa que se transformou em votos. Kayla não prometeu perfeição. Prometeu lealdade à sua própria voz e respeito mútuo. Wesley prometeu mais presença do que razão, mais cuidado do que controle. Foi um casamento pequeno, mas denso de significado. Não houve tapetes vermelhos, mas houve carinho e risos sinceros. A elite, que costumava se escandalizar por nada, mais uma vez se viu fora de cena. Aonde importava, estavam aqueles que vibravam com a decisão. Com o tempo, Kayla assumiu de vez a coordenação da ONG. O projeto cresceu sob sua liderança. Campanhas voltadas para pessoas que atravessavam situações de instabilidade habitacional, cursos de reinserção no mercado, oficinas de gestão financeira básica, pequenos passos que devolviam autonomia. Wesley aprendeu a ser doador discreto e a ouvir sem dominar. Passava tardes em que ajudava a montar ar-condicionado, conversar com moradores e ouvir relatos que não entravam em relatórios. A presença de Wesley ao lado de Kayla não inferiu submissão nem dominação. Foi uma parceria que ambos reinventaram com diálogo. Quando surgiam discordâncias, e surgiam, eles sentavam com honestidade. Havia dias em que o estilo dele retornava, aquela necessidade de controlar cada detalhe.
Ela o lembrava da importância de deixar espaços para o inesperado. Havia dias em que Kayla se sentia assustada diante das velhas inseguranças. Ele escutava. As redes sociais, que antes tinham sido campo de batalha, tornaram-se, curiosamente, plataforma para um projeto social e para conversas francas. Kayla participou de painéis, deu palestras em universidades, foi convidada a falar com jovens que se sentiam invisíveis. Havia quem criticasse e quem exaltasse, o normal do mundo público. Mas ela manteve sua autonomia, e isso era a vitória que lhe mais importava. Colton, por sua parte, precisou reconstruir. Não houve tragédia teatral, apenas consequências práticas, contratos perdidos, clientes que se distanciaram e a necessidade de buscar novas alianças. Ele, que vivera investido de uma necessidade de afirmação, percebeu tarde demais que destruir imagens alheias não é sempre caminho para construir a própria. Alguns tentaram oferecer reconciliação, outros fecharam portas. A vida, às vezes, é essa coisa feia e aprendida. Mallory, em sua trajetória, encontrou-se rejeitada por muitos círculos que considerava essenciais. Ela tentou virar o jogo com eventos, mas o público exigia autenticidade, e a persona que mantivera por tanto tempo não suportava questionamentos. Sua queda não foi feliz nem cruel. Foi, na verdade, um afastamento necessário do papel que a tornara superficial. Alguns aplaudiram quando ela reapareceu meses depois em um debate sobre responsabilidade social, desta vez com menos sarcasmo e mais humildade. Outros acharam que era tarde demais. Para Kayla e Wesley, o maior presente foi aprender a se enfrentar sem máscaras. O que começara como um arranjo, um pedido sussurrado num salão de gala, transformou-se numa prática de escolha diária. Eles continuaram a rir dos ovos queimados, a discutir políticas de financiamento com racionalidade e a criar uma rede de amigos que os aceitava com falhas e virtudes. Alguns dias eram repetição calma. Outros arrastavam memórias de apertos no peito. Mas havia algo que antes faltava. Um senso de que a vida podia ser co-construída, não imposta. No aniversário do primeiro encontro improvisado, aquela noite do cisne de gelo que parecia agora uma cena distante e perfeita, Wesley preparou algo simples. Um jantar na mesma varanda onde haviam costurado seu primeiro acordo. Não havia convidados famosos nem repórteres. Só um bolo modesto, velas tremeluzentes e a cidade abaixo, indiferente e bela. Kayla trouxe uma lembrança. Uma velha nota com 3 exigências escritas à caneta, guardada como um troféu de seus primeiros termos. Eles riram das cláusulas formais que escreveram no primeiro encontro e juntos rasgaram a folha. "Não quebre contigo", disse Wesley com seriedade, segurando a mão dela. "Sei que um dia você pode querer sair e eu tenho que aceitar isso sem tentar te prender." "Eu sei", respondeu Kayla. "E se eu sair, farei sem que me pintem como vilã. Mas por ora estou aqui porque quero estar." A cidade continuou a sua rotina, indiferente a dramas e reconciliações. Mas, para Kayla e Wesley, a narrativa se ajustara, menos centrada em imagens construídas por outros, mais no diálogo contínuo de escolhas. Houve erros, claro. Não foram isentos de críticas, mas mantiveram aquilo que os fez humanos, a capacidade de refazer escolhas. Anos depois, numa manhã de primavera num jardim que os dois haviam escolhido como refúgio, eles caminharam entre faixas de luz e crianças que brincavam. Kayla dirigiu naquele espaço um projeto de reintegração que já havia transformado muitas vidas. Wesley, que aprendeu a medir menos o mundo por acionistas e mais por pessoas, sentou-se num banco e leu um relatório com sorrisos discretos. Eles tinham agora uma casa que não funcionava como mural de status, mas como ponto de encontro de amigos. Quando a tarde começou a diminuir, Kayla foi até o pequeno lago do parque e observou o reflexo das árvores. Pensou nas decisões que tomara da primeira noite. Aceitar, impor condições, contar sua história. Pensou em Renata, em Elina, em Chloe, em todos que estiveram ao redor.
Sorriu porque sentia que, de algum modo, havia recuperado mais do que um teto. Reconquistar a voz. Wesley aproximou-se e colocou um casaco sobre os ombros dela, sem dramatizar o gesto. Você lembra do cisne de gelo? Perguntou, como quem lança uma pergunta que não precisa de resposta. Como poderia esquecer? Kayla disse. Foi o começo de uma confusão bonita. Bonita, ele repetiu. Eu tirei muitas lições. Também, disse ela, principalmente que ninguém deve ser vendido como imagem sem poder de escolha. Nem eu, nem você, nem ninguém. Eles riram, e o som deles se misturou ao barulho suave de bicicletas e conversas distantes. Em volta, o mundo seguia seu fluxo. Manchetes, histórias, pessoas que iam e vinham. Para os dois, sob aquele céu que parecia prometer continuidade, restava o trabalho de manter a própria verdade. Não era simples, não era perfeito, mas era real. Se você chegou até aqui nessa reviravolta, deixe um like se gosta de histórias em que a verdade não se curva tão fácil. E conte nos comentários. Você acha que uma mentira pode um dia virar amor verdadeiro? Não esqueça de se inscrever para mais histórias que misturam sociedade, escolhas e pequenas redempções. No fim, a imagem que ficou foi a de uma varanda com 2 canecas de café, um ramo simples de flores e 2 pessoas que aprenderam a escolher uma a outra sem transformar afeto em propriedade. O casamento não fora um troféu, mas um compromisso renovado toda manhã. A fama, um palco onde aprenderam a colocar limites. E a vida, um jardim que requer cultivo paciente. A elite, que entrou em choque com uma resposta dita alto no salão, acabou por ver-se obrigada a ressituar seus valores. Alguns nunca mudaram, outros silenciaram ou aprenderam a olhar com mais cuidado. Mas para Kayla e Wesley, o importante foi que a resposta dela, audaciosa, honesta e com condições, mudou o jogo. Não pela provocação em si, mas porque devolveu à protagonista a obrigação de contar sua história primeiro. E naquela mesma varanda, ao som da cidade que não para, eles tomaram café e escolheram continuar. A mentira que fora o início deixou de ser roteiro e se transformou com muito trabalho em algo que poderia, de fato, ser chamado de verdade.